Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Débora Rezende. E como eu conversei com vocês semana passada, nós vamos iniciar aquela série que propõe o resgate da literatura brasileira escrita por goianos, ou seja, os grandes clássicos goianos. A gente vai começar essa semana com Bernardo Ellis. Quem é Bernardo Ellis, Débora? Bernardo Ellis nasceu em Corumbá de Goiás em 1915 e morreu em 1997. Ele é considerado por muitos o maior contista do Brasil Central. Além disso, ele também é considerado a figura mais importante do modernismo goiano e o único goiano a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Tá bom para você? Para mim tá passando de bom. Este homem deveria ser estudado com muito mais afinco, embora este livro que nós vamos conversar eu tenha adquirido por conta do vestibular, que na minha época era obrigatório. Eu estudei pouco pelo gabarito, digamos assim. Pelo gabarito deste homem, nós estudamos pouco. E eu digo isso como uma moradora de Goiânia há muitos anos. E eu acho que todo goiano, todo pertencente ao estado de Goiás deveria valorizar muito mais os seus escritores. E muitos têm um destaque gigantesco fora do nosso estado, daquela nossa bolinha que a gente conhece muito bem. Então, assim, este é um dos homens que tem uma capacidade e uma notoriedade nacional e muitas vezes dentro do nosso estado a gente não conhece ele tão bem. Então, assim, por isso que eu estou começando com ele. Este homem tem uma cadeira cativa dentro da Academia Brasileira de Letras. E você, goiano, que ainda não leu, deveria. De verdade. Você deveria muito ler Bernardo Ellis. Porque, este livro no qual eu estou na mão, que eu já mostrei, que é a Seleta de Bernardo Ellis, é um compilado dos melhores contos que foi feito pela editora José Olímpio. E aqui conta com obras de algumas das suas principais obras, inclusive o trecho de O Tronco, que é o seu romance de maior destaque. Ele foi, de fato, consagrado como contista, mas ele teve esse romance, O Tronco, que foi inspirado por uma chacina real que aconteceu ali perto de Tocantins. Eu não me recordo agora qual é o nome da cidade, mas é uma cidade conhecida, que depois eu deixo aqui na descrição. E assim, a obra dele é fantástica. Esse livro especificamente, que é uma seleção dos melhores contos, eu indico ele inteiro, todos os contos que estão aqui, inclusive o trecho de O Tronco, já deixa a gente bastante instigado em ler essa obra. Ela de fato, essa é a palavra, é instigante. É um autor que não é um passeio no parque. Já vou adiantar para vocês que a gente aqui não está falando de Crepúsculo. Nós não estamos falando de um livro que você vai, que bonitinho. Não tem nada de bonitinho. Ele é inclusive, eu falei Crepúsculo, aí as pessoas vão me matar agora ninguém vai mais assistir esse vídeo. Esse autor ganhou notoriedade pela sua capacidade de mostrar a realidade de uma forma avassaladora. Ele tem ele não se demora muito em características de personagem, em ambientação, embora ele tenha uma característica muito interessante em relação à paisagem. Ele explora muito bem essa parte do regionalismo, das características do nosso estado de forma muito acentuada. Então ele se demora para falar da paisagem.
mas do personagem em si não. Em vários contos a gente não tem característica nenhuma física, psicológica deste personagem de forma direta. Nós vamos conhecendo o personagem a partir da narrativa, o que é muito interessante, porque ele consegue fazer um universo tão cativante que você tem empatia pelo personagem, mesmo não tendo a descrição do personagem mastigada para você. E eu vou conversar com vocês sobre 2 contos aqui deste livro, em especial um conto que, ao abrir este livro especificamente, na segunda página nós temos uma indicação de ninguém mais e ninguém menos do que Guimarães Rosa. Como é que você abre um livro, vê um trecho de uma carta de Guimarães Rosa indicando um conto? O que você faz? Vou ler a dedicatória. Gostei imenso de reler O Tronco, com a mesma viva admiração de quem se entusiasma com uma coisa verdadeira, bela, palpitante, nova. E deliciei-me com os caminhos e descaminhos. Formidável aquele conto. Ontem, como hoje, como amanhã, como depois. Ninguém, em país nenhum tempo, parte alguma, escreveu coisa melhor. João Guimarães Rosa. Preciso falar mais uma coisa? Meu irmão, quando eu peguei este livro e eu li esta dedicatória, eu fui abduzida, sem nem pensar 2 vezes, para este conto. E eu vou falar uma coisa pra você, tá cheio de notinhas aqui, né? Quem precisa falar com vocês sobre o conto, a gente escreve e a gente não risca livro, porque isso é um pecado e eu não quero morrer no mármore do inferno queimada. Ontem, como hoje, como amanhã, como depois. Esse é o título desse conto que eu quero conversar com vocês. E para mim esse título ele é muito emblemático, porque ele já mostra a temporalidade dessa obra. Ela poderia ter sido escrita em 1500. Ela foi escrita em 1965. Poderia ter sido em 2018, em 2022. Infelizmente, em 2030. Esse é o ponto. A forma com que o autor demonstra os acontecimentos, o tipo de problema estrutural que a gente analisa dentro dessa obra, eles são tão profundos que não foram resolvidos de 1965 para cá, e eu não tenho expectativas de que eles sejam resolvidos até 2030. Esse conto a gente vai seguir dentro da narrativa dele com a perspectiva do Cabo Sulliveiro. Esse cabo é uma figura muito imaginativa, muito sonhadora. Ele é um bandeirante que chega no sertão de Goiás em busca de enriquecimento, em busca da promessa do ouro. E durante o conto a gente vai conhecendo, como eu citei um pouco antes, o nosso autor ele não é muito de dar descrições de personagens, ele não se demora muito nesses detalhes. Porém, conforme a gente vai seguindo na narrativa, a gente vai percebendo que este autor, este personagem, aliás, esse personagem especificamente, ele é um personagem que vive muito mais dentro das expectativas dele, dentro dos sonhos dele, do que dentro da realidade que ele está inserido. E é uma característica muito engraçada, porque ele vem em busca do ouro, ele sonha com a pedra preciosa, ele sonha com conforto, ele sonha com riqueza, com uma boa cama, uma boa casa, boa alimentação, uma boa mulher. E a realidade é muito diferente. Ele está dentro de uma realidade onde o trabalho é duro, a fartura é inexistente e o tempo parece que nunca vai acabar. Em vários momentos a gente lê
ele questionando exatamente isso, né? Que é melhor ele ficar sonhando com qualquer coisa, com qualquer inimigo imaginário, até mesmo dentro das lendas que permeiam o sertão goiano, do que encarar que ele tá ali no marasmo e o tempo é palpável como a terra e o mato. Tem um momento que ele fala algo parecido com isso, que o tempo é tão vagaroso que ele poderia pegar como se fosse a terra que está no chão. E é dentro desse contexto, dessa realidade, desse marasmo, dessa monotonia, que um dia qualquer ele avista de passagem um tapuio e uma menina. Essa menina imediatamente chama a atenção do cabo. E o rapaz da venda, né, o dono da venda, imediatamente percebe o interesse dele na menina e fala para ele que facilmente ele conseguiria uma noite com ela e bastava ele negociar com o pai uma garrafa de pinga. Eu aqui deixo um parêntese, que durante essa narrativa a gente não tem de forma clara a idade da Puticoi, que é a menina filha do tapuio. E em vários momentos a gente é levado a crer que ela ainda é uma garota que, dentro da minha percepção, não teria chegado na adolescência, porque ela é tratada como uma menina, uma jovem e de pura inocência. Inclusive ela carrega nos braços uma veadinha, que é seu animal de estimação, e a gente vê a relação dela com esse bichinho de estimação de forma bem inocente. Então, assim, tudo leva a crer dentro desse imaginário que ela é uma menina realmente de pouca idade. E o capitão fica interessadíssimo dentro desse acordo, pois ele, de acordo com, como eu disse, a perspectiva desse conto é toda feita dele, e ele alega que há mais de 6 meses ele não se deita com uma mulher, ele não tem contato com uma mulher. Então, automaticamente isso passa a ser um motivo para ele, enfim, fazer esse acordo com o pai da garota, que por sua vez aceita, e eles então chegam nesse famigerado acordo. No dia seguinte, o sol espanou a brancura da neblina preguiçosa que cobriu o Vale Tocantins e veio bater de chapa no rosto de Mampoque, que ainda dormia escarnado na sala do Cabo Soliveiro. Na porta da rua, sentada, estava Puticoi, com a veadinha no colo, as pernas estiradas, os peitinhos duros imitando 2 peras, o rosto belo com a franjinha meio preta, os cabelos luzidos caindo lisamente até os ombros torneados, o corpo núbio pintado de urucum e cipó-leite, tão inocente, tão pura. Aos raios do sol, imitava essas açucenas do campo, uma que houvesse nascido ali no vão da grota, pingada do orvalho na madrugada. Puticoi alisava maternalmente a veadinha de olhos negros. De todo o corpo da Índia trescalava uma aura de tão autêntica ingenuidade que nele os beijos e as carícias porcas do cabo não deixavam moça nenhuma. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu tô deixando bem claro isso aqui, nesse momento, porque mais pra frente eu vou voltar nesse assunto específico, porque essa obra, ela foi adaptada para o cinema. E eu tenho as minhas ressalvas a todas as adaptações. Embora eu seja roteirista, me incomoda bastante algumas escolhas que
os roteiristas fazem quando eles vão adaptar algumas obras. Então, mas a gente vai falar sobre isso no final. Vamos continuar a narrativa para vocês entenderem um pouco melhor sobre o que a gente está falando. Então, o Cabo Sulliveiro e o pai da o pai da Puticoi fazem esse arranjo, e ela passa a dormir com ele em troca de pinga. Em momento nenhum ela é perguntada se ela aceita. Fica bem claro de que esse é um acordo que foi feito entre os cavalheiros. Enfim, isso torna-se uma rotina. E a gente começa a sentir dentro dessa narrativa, dentro do que o Cabo fica, essa expectativa do Cabo, de quando o Tapuio vai trazer a menina. E o oposto também é esperado, porque ele fica na expectativa de levar a menina para conseguir a pinga. Então fica aquele acordo de cavalheiros onde a expectativa é muito alta entre ambos. E a Puticoi fica ali ausente de qualquer manifestação de opinião. Ela simplesmente segue. O Cabo Sulliveiro, nos momentos que ele se vê distante, né, desses encontros, ele, que tem uma característica imaginativa, como a gente já conversou, ele fica pensando no assunto, né, e muito desses devaneios dele, ele começa a pensar: eu preciso de uma mulher para executar trabalhos domésticos, eu preciso de uma mulher para lavar minha roupa, para fazer minha comida, para cuidar da minha casa enquanto eu estou no garimpo. E uma mulher branca, ela seria uma mulher muito cara e muito difícil, porque a vida no garimpo é muito difícil. Então uma mulher branca dificilmente aceitaria essas condições sem reclamar. Então ele começa a pensar que uma tapuia seria a melhor opção, uma vez que ela não teria tantos regalos, ela não exigiria roupas e sapatos e comidas específicas, ela aceitaria o que tivesse. E dentro do que ele acredita que seria a melhor opção, né, do que a solução dos problemas dele, ele resolve fazer uma proposta para o Mompox, onde ele daria uma pinga por mês e ele teria a pequena Puticoi para ele, aos serviços dele. E é por isso que eles seguem, né? E aí seguem para o garimpo o Cabo, Puticoi e a veadinha. Quando eles começam a ter a rotina da casa deles, né, dentro do garimpo, ele começa a sentir algumas diferenças de cultura muito grandes. Ela não cozinha da mesma forma com que ele esperava que ela cozinhasse, ela não usa sal, ela não sabe lidar com o fogão, ela não sabe lidar com lavar e passar a roupa, ela não tem esse costume, esses hábitos de domésticos da mesma forma com que ele esperava que ela tivesse. Eles não falam a mesma língua, então eles têm um problema de comunicação, enfim. Tudo parece um problema, né? Passa a ser um problema. Para passar o tempo, ele começa a tentar ensiná-la a bater continência. Só que até isso, eles têm algumas dificuldades, porque ela não entende muito bem o que ele quer que ela faça. Muitas vezes ele pede para que ela bata a continência com a mão, ela bate com a outra, a postura não é adequada, enfim, vários momentos a gente percebe que ele tenta ensiná-la e ele menospreza tanto a capacidade dela que ele acredita que ela não é capaz porque ela é burra. Nesse início a gente vê que ele oscila entre achar engraçado ela não conseguir bater a continência e se irritar profundamente. Então, isso fica exclusivamente de acordo com o humor dele.
Às vezes ele acha engraçado e às vezes esse engraçado desperta nele uma libido, onde ele passa a aceitar. Em alguns momentos ele acha irritante e não quer saber. Então, começam a ter esses problemas de convivência. Um belo dia, porque o garimpo não estava dando renda, não estavam tendo muitas coisas, ele resolve matar a veadinha para comer. E é o único momento dentro do conto que a gente vê a Puticoi realmente se expressando. Ela fica revoltadíssima, ela grita dentro da língua mãe dela palavras e gestos que o cabo não entende, mas subentende que é uma agressão, uma coisa ruim. Dentro dessa ira, desse contexto de muito ódio, ela começa a jogar as coisas e gritar e fica transtornada. E ele manda ela embora. E ela vai. 3 dias depois, ela volta junto com o pai dela. E aí o pai dela fala para o cabo que ele é um cristão. E cristão, depois que casa, não pode abandonar a esposa. O cabo fala que ele não casou, que aquilo é uma loucura, que ela é apenas uma tapuia, que ele não tem responsabilidade nenhuma sobre ela. Mas deixa que ela fique. Já, se você quiser ficar, você fica, mas eu não vou me responsabilizar por você. Ela retorna e tenta ali se voltar para uma rotina. Ela mesmo prepara a comida dela, ela começa a se ocupar dos seus próprios afazeres. Mas realmente o cabo está distante e para que ela tente uma aproximação, ela tenta bater a continência em reverência a ele, mas aí a gente percebe que por mais que ela se esforce, murcha a barriga, estufa o peito, tenta fazer a pose, ela já não consegue mais, né, ter a mesma postura, porque ela já está grávida, né, a sua barriga já está aparecendo. E aí a gente percebe que ela está grávida e, além de grávida, a gente começa a descobrir que ambos estão com doenças venéreas, que é uma questão que fica bem claro que ele trouxe do garimpo, né, que ele infectou os dois. E é uma situação bem complicada, bem difícil, e logo ela vai embora novamente. Ela resolve ir embora. Não demora muito. Ele ele agradece, né, na cabeça dele, como eu disse, a história toda é contada por ele. Então ele fica aliviado que ela foi embora por conta própria. E ele começa a pensar dentro desses desvaneios que ele tem então aqui não tá bom, mas eu vou para tal lugar, porque lá eu vou ser rico. Que é ir para o Paraná para enriquecer, para conquistar o que ele não conseguiu no estado de Goiás. Ele resolve voltar para a vila e quando ele retorna, ele dá de cara com Mompak e Puticoi. E Mompak fala para ele novamente que ela é uma mulher cristã, que ela tá bonita e ela tá toda enfeitada e que cristão bom casou, cristão não se separa e casou é pra vida toda. O cabo fica muito incomodado e aí nós vamos ter o desfecho final nesse momento. E eu não vou contar pra vocês como que vai ser, porque o intuito aqui desse vídeo é incentivar que vocês procurem esse conto e que vocês realmente tenham essa experiência de leitura. São só 7 páginas, não adianta você falar pra mim, mas é porque eu não tenho hábito de leitura, são só 7 páginas. Vale muito a pena. É um conto muito rápido, porém muito maravilhoso, de uma escrita leve, uma escrita fácil, então não tem desculpa. Mas para vocês não ficarem com raiva de mim, se você for uma pessoa muito ansiosa, que precisa muito saber o final de uma coisa, que não pode receber uma notícia sem que ela esteja completa,
Lembra que eu falei pra vocês que esse filme foi adaptado para o cinema? Pois então. O nome da adaptação é Índia, a Filha do Sol. A Filha do Sol eu acho que é exatamente a tradução de Puchkoi, por isso que é a escolha deste nome. Esse filme foi adaptado no cinema em 1982. O diretor dessa obra é o Fábio Barreto. Eu tenho aqui algumas ressalvas. Lembra que eu no início do vídeo deixei destacado ali que aquela relação iniciou, essa relação do Cabo com a Puchkoi iniciou de uma forma não consensual, um acordo entre ele e o pai dela, e isso fica muito claro, muito específico, muito trabalhado dentro do conto. E dentro do filme não, dentro do filme é como se fosse um romance, eles romantizam essa relação. Isso pra mim é um detalhe que me incomoda muito. Eu não gosto muito de adaptações que... Eu sou roteirista, eu sei, eu entendo que toda e qualquer adaptação de um livro para as telas, elas vão sofrer alterações. É impossível a gente tirar uma história tal qual está escrita e passar, porque elas são narrativas diferentes, elas são formas de contar a história de forma diferente. E eu entendo algumas escolhas e algumas modificações, mas quando a escolha e a modificação ela é tão específica assim, que interfere no ponto de vista narrativo de forma tão profunda, me incomoda, porque eu acho que é uma traição da obra original, né? Nesse caso especificamente eu não gostei, eu acho que foi uma escolha errada, porém vamos fazer aqui justiça de que isso foi uma obra adaptada em 1982. A gente sabe muito bem como era a nossa sociedade naquela época, como ela ainda é conservadora. E a gente sabe muito bem que comercialmente você vendeu uma história onde os dois personagens que carregam essa narrativa tem essa relação de violência, de estupro, né? Que essa relação nasce dentro de um estupro, dificilmente ela chegaria a algum lugar dentro dessa, comercialmente, dentro das telas, né? E até mesmo da possibilidade de ser feito um filme. Então eu acho que muito da escolha narrativa foi moldada por causa dessa questão social da época, porque esses assuntos que nós hoje debatemos de forma clara e que nós mulheres temos pautado com muito afinco, naquela época já era muito mais velado, era um debate que ainda não estava tão maduro. Então, acredito eu que a gente tem que ter esse distanciamento. Feita essa ressalva, que é um ponto dentro da narrativa que me incomodou, o filme é belíssimo. Ele tem uma fotografia muito linda e a trilha sonora, inclusive, conta com Caetano Veloso, é uma trilha sonora bem gostosa. Então, assim, os atores, Puchkoi é Glória Pires. E Carlos Oliveiro é o Nano Leal. Então, assim, vale a pena conferir esse filme. Ele está disponível gratuitamente aqui na plataforma do YouTube. E eu acho, assim, uma experiência muito bacana. E eu convido vocês para assistirem o filme, lerem o conto e depois me contarem se vocês tiveram a mesma impressão que eu, se vocês também ficaram incomodados com esse detalhe da adaptação. O que vocês acharam do conto, e continue acompanhando a gente. Semana que vem a gente vai conversar um pouco mais sobre a nossa rainha da nossa literatura goiana, né? A mulher que teve mais destaque dentro da literatura no estado de Goiás, que é a Cora Coralina. A gente vai conhecer um pouco mais sobre ela, sobre a obra, e então acompanha aí a gente. Se você gostou, deixa o like, compartilha.
e comenta e me diga aí o que vocês querem. Se vocês têm algum autor, inclusive goiano, que vocês querem me indicar, que vocês querem que eu converse, que eu debata, então, por favor, comentem aqui, me indiquem, que vai ser muito bom. Quando a gente finalizar esse resgate dos clássicos, a gente vai começar a conversar sobre uma literatura mais moderna, o que está sendo feito dos últimos anos para cá, e inclusive atualmente. Então a ideia é realmente fazer uma coisa bem ampla. Se você tem algum autor favorito, algum clássico, alguma obra que você acha que é indispensável a gente debater, me manda, conversa comigo, que eu tô aqui ansiosa pra gente ter esse bate-papo. Beijo, até semana que vem.